Com muita alegria queremos começar esse dia 16 de fevereiro, quarta-feira, pela Palavra de Deus. Cada vez que começamos o dia com a Palavra de Deus, é ela que nos orienta, é ela que dá sentido ao nosso viver. E quarta-feira, de modo muito particular, é dia consagrado a São José, esse homem justo que soube silenciar, não falar muito, mas muito escutar para ser guiado pelo Verbo. Hoje, na nossa regra de vida, número 72 e 73, vamos continuar esse aprofundamento de como devemos ler a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é um jornal, nem uma revista que nós podemos ler de qualquer jeito, mas tem regras que nos ensinam a adentrar nos diversos sentidos da leitura. Hoje, o sentido moral ou antropológico. Número 72 diz assim: fazemos uma leitura no Espírito Santo, uma leitura amorosa da Palavra de Deus. E há uma apropriação da Escritura feita com fé e amor. Pois não busco entender para crer, mas creio para entender, diz Santo Anselmo. Não busco entender para crer, mas creio para entender. Somente uma alma amante pode reconhecer a voz do seu bem-amado, reconhecer a voz do Senhor que me fala através do invólucro da palavra, do envelope do texto. Mas devemos prestar atenção para não entrar no subjetivismo, onde poderíamos fazer uma apropriação ou recuperação egocêntrica da palavra de Deus. Respeitemos assim a chave do silêncio da palavra. Aceitemos não compreender tudo, não ser tocado por tudo. Não devemos subordinar a palavra a nós, mas ir humildemente até o encontro da palavra e deixar-se trabalhar por ela. Qual é a palavra que me persegue hoje? Nos perguntava o padre Pidi Perini. É preferível às vezes lutar com o texto, estar em contato com ele, como Jacó que luta toda a noite com o anjo. Gênesis 32. Muito bonita esse número 72 do nosso livro de vida, porque vai nos dizer o quê? Primeiro, é preciso estar numa atitude de amor para entender a palavra de Deus. É preciso ter uma relação amorosa, amante com o Verbo para poder dialogar com ele. E aí vamos nos apropriando da palavra de Deus com fé e amor. E essa frase de Santo Anselmo, ela é essencial. Muitas vezes a gente quer entender para ver se vai acreditar. Mas na verdade, a palavra de Deus, nós adentramos no sentido mais profundo se acreditarmos e por isso entenderemos. E só a voz de alguém que ama o bem-amado é que vai reconhecer aquilo que o bem-amado quer lhe falar. Então, a primeira atitude é estarmos numa atitude de amor, mas não numa atitude subjetivista que se apropria da palavra de forma egocêntrica para dizer Deus vai falar aquilo que eu quero escutar. Não é Deus que vai falar aquilo que me agrada, sou eu que tenho que me ajustar àquilo que Deus quer me dizer. A chave do silêncio da palavra é uma chave muito importante. Não vou entender tudo logo do meu jeito, quando eu quiser, mas eu vou ter que entrar nesse silêncio de Maria justamente para adentrar no mistério, no insondável mistério que Deus quer revelar ao meu coração. Devo ir ao encontro da palavra com extrema humildade e deixar-me trabalhar por ela. E essa palavra desse padre que fundou as células de evangelização na Itália, ele dizia, qual é a palavra que te persegue hoje? Qual é a palavra que transpassa o teu coração? Então, cada um de nós, cada dia, devemos ser capazes de responder essa pergunta. Qual é a palavra hoje que transpassa o meu coração, que trabalha o meu coração, que me faz lutar como Jacó lutou com o anjo a noite toda? E no número 73, a leitura no sentido escatológico ou anagógico. A palavra de Deus não é ilimitada à nossa vida terrestre, ela faz-nos entrar já aqui na terra, na visão do céu e do eterno. Ela nos abre o céu. 1 Coríntios 15, 19, se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Quer dizer que esse sentido moral que falávamos no número 72, me mostra o que eu devo fazer aqui na Terra, qual o comportamento que Deus me inspira, qual a palavra que persegue meu coração para eu saber agir aqui e agora. O sentido anagógico, ao contrário, me dá a visão dos fins dos tempos, a visão da vida eterna. A minha vida nesta Terra é passageira e então eu devo me comportar buscando esse sentido do transcendente, o sentido eterno da vida em Deus. Por isso que São Paulo vai dizer nessa carta aos Coríntios, se nós temos esperança somente para esta vida, então
somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Devemos viver já com o olhar fito no céu, sabendo que é a eternidade que nos aguarda. A palavra hoje do nosso fundador diz assim: o caminho e este sentido das nossas vidas é uma pessoa viva, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. O caminho e o sentido das nossas vidas é uma pessoa viva, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Quer dizer que somos chamados a avançar nesse caminho até a vida eterna. É um caminho de plenitude, de vida, mas é também um caminho de verdade. E esse caminho, essa vida e essa verdade são uma pessoa. É Jesus Cristo que quer falar ao nosso coração. Tiago 1, 19 e 27, é a primeira leitura de hoje. Isso podeis saber com certeza, meus amados irmãos, que seja cada um de vós pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para encolerizar-se, pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Por essa razão, renunciando a toda a imundícia e a todos os vestígios de maldade, recebei com docilidade a palavra que foi plantada em vossos corações e que é capaz de salvar as vossas vidas. Tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se a um homem que, observando o seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai-se embora, esquecendo-se logo da sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado naquilo que faz. Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes se engana a si mesmo. Saiba que a sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisto: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo. Muito bela essa palavra de Tiago, que nos ensina a termos um freio na nossa língua e a sermos tardios no falar para muito escutarmos. A palavra de Deus não é algo que nós possamos escutar de forma rápida, superficial, achando que já entendemos tudo, mas verdadeiramente temos que perseverar nessa contemplação, e é bonito essa imagem do espelho, né? Contemplar, mas não se contemplar ou contemplar os seus quereres, mas contemplar o verbo. O que é que o verbo quer me falar? E perseverar naquilo, nessa escuta e também na vontade de Deus. Quando Deus me revela algo, então nessa lei da perfeita liberdade, qual é a minha resposta? É perseverar, executando, fazendo, agindo segundo o querer de Deus. Ele me ordena, eu obedeço, bem-aventurado sou. E é bonito porque quando fazemos assim, vivemos uma vida de paz, uma vida de segurança, uma vida de grande união a Deus, sabendo que somos guiados por Ele. Mas isso exige ouvidos de discípulo, ouvidos que escutam com profundidade. Salmo 14, quem anda com integridade e pratica a justiça, fala a verdade no coração e não deixa a língua correr, não faz mal ao seu próximo e não difama o vizinho. Despreza o ímpio com o olhar, mas honra os que temem o Senhor. Não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age desse modo jamais vacilará. Bonito porque quem escuta o Senhor é alguém que é enraizado em Deus. Então, o Salmo vai dizer, jamais vacilará. Uma pessoa que escuta, que toma o tempo verdadeiramente de escutar a vontade do Pai, ele vai tomar atitudes sensatas, enraizadas e passo após passo ele pode avançar. Marcos 8, 22 a 26, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Trouxeram então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhe aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse, vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente, que ficou restabelecido e podia ver tudo nitidamente e de longe. E mandou-o para casa, dizendo, não entres no povoado. Bonito essa passagem de Marcos 8.
Às vezes achamos que vemos, às vezes achamos que já entendemos, mas o Senhor como que faz curas progressivas. Nós vamos de iluminação em iluminação e no início ele, coitado cego, começa a ver pessoas e acha que são árvores andando. Então Jesus vai ter que de novo visitá-lo para que ele possa ver tudo nitidamente. Ver, ouvir, são dois sentidos espirituais muito importantes. Precisamos de ouvir nitidamente o que o Senhor nos fala e obedecer também com clareza, e precisamos de ver nitidamente aonde o Senhor quer nos conduzir. E muitas vezes essa iluminação é progressiva, ela não é mágica. Hoje nós nos lembramos e fazemos memória de Santo Onésimo, bispo e mártir. Tem uma história muito bonita, São Paulo e os seus amigos. E o que é que se sabe concretamente de Santo Onésimo? É aquilo que é testemunhado pelo próprio Paulo na carta a Filémon. Ele começa falando dele, dizendo: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e seu irmão Timóteo, a Filémon, nosso muito amado colaborador. Foi nessa missão que Paulo encontrou-se com um fugitivo escravo chamado Onésimo, e que em grego quer dizer útil. Onésimo vai ser útil ao ministério de Paulo. Onésimo abandona a casa do seu senhor, provavelmente levando os bens deste, e a partir do versículo 8, São Paulo vai pedir ao amigo uma intercessão. Por esse motivo, se bem que eu tenha plena autoridade em Cristo para prescrever o que é da tua obrigação, prefiro apenas fazer um apelo para a tua caridade. Eu, Paulo, idoso, como estou e agora preso por Jesus Cristo, venho suplicar-te em favor deste meu filho que gerei na prisão, Onésimo. Tão bonita essa oração de intercessão de um pai espiritual pelo seu filho, que não vê os pecados que ele cometeu, mas vê essa nova vida que está nascendo nele. Essa expressão de São Paulo, gerar, significa justamente evangelizar, cuidar, formar, acompanhar, que é aquilo que a palavra suscita em nossos corações. E São Paulo vai dizer assim: ele poderá ter sido de pouca serventia para ti, mas agora poderá ser útil tanto a ti quanto a mim. Torno a enviá-lo para junto de ti, é como se fosse o meu próprio coração, que é o amor do apóstolo, um amor que se compadece e que toma a causa. Por isso, verdadeiramente Onésimo agora é enviado por Paulo como seu próprio coração. Que bonito o que Deus pode fazer entre uma pessoa que rouba os bens e depois ela se torna coração do grande apóstolo Paulo. Uma palavra hoje do comentário sobre o livro dos Provérbios de Procópio de Gaza, bispo do século VI. Ele diz assim: ergueu então 7 colunas. O Espírito Santo deu os seus 7 dons aos homens, depois de ter criado e conformado a Cristo, para que cresça em Cristo e observasse os seus mandamentos. Por estes dons, o homem espiritual chega à perfeição, se fortalece pelo enraizamento da fé na participação da vida natural. A sua fortaleza é dinamizada pela ciência, enquanto a ciência se manifesta pela fortaleza. Que bonito perceber que os dons vão verdadeiramente nos fazer enraizar nessa perfeição do amor. E não posso terminar hoje o dia sem lhe convidar. Venha participar do Festival de Jovens, convide jovens à sua volta, venha fazer com que esse tempo de Festival de Jovens possa fazer com que muitos onésimos sejam gerados. Às vezes jovens que estavam em caminhos tão diferentes e que podem se tornar o coração de Deus para o mundo.